No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja, aqui o João já dá uma introdução, um entendimento de que Jesus é parte de Deus. Tá? Jesus era a parte realizadora de Deus. Tudo o que se realizou nesse mundo foi através de Jesus, como sendo uma energia, um espírito vivo de transformação. Nele as coisas se materializavam segundo a vontade do Pai. O Pai tinha vontade e Jesus realizava. É assim que João via, que explica pra gente que era assim que ele enxergava Jesus, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então veja, Jesus carregava a vida. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o que João mostra aqui? Que quando Jesus veio e aquele que aceitou Jesus, ele de certa forma, escaneava o corpo físico dessa pessoa com a luz que ele carregava. E toda a escuridão, todas as trevas que essa pessoa estivesse carregando, ela desaparecia. Tá? Nenhuma treva permanecia na alma do homem se recebesse a luz de Jesus. Tá? Ele trouxe a luz e a vida estava nele. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Então veja, João, que a gente viu lá em Mateus, ele veio preparando o caminho para Jesus. Então ele veio testemunhar a autenticidade do Messias. Ele veio já explicando que estava vindo depois dele uma pessoa que faria algo atendendo aos desejos do Pai, de Deus, né? Então ele veio abrindo um caminho e já preparando as pessoas, né? A mentalidade das pessoas, a visão das pessoas para que recebessem o Messias que ele estava chegando. Ele só foi abrindo o caminho, né? E enviado por Deus. O próprio Deus também enviou João para fazer esse trabalho em conjunto com Jesus. Aí vamos para o 9. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Então, de novo, João, aqui ele fala pra gente que quando Deus criou todo o mundo, né, a existência, trouxe a existência, a criação, a energia criadora que Deus usou foi o próprio Jesus, contida em Jesus. O Espírito que estava contido em Jesus, né, era que criava as coisas ao desejo de Deus, né? Deus pedia, né? E as coisas se realizavam em Jesus. Então Jesus é a realização de Deus. Então continua aqui no 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? Então aqui ele entra já na parte de toda a criação que ele fez, né? Quando Deus fez, usou Jesus como fonte criadora, geradora de tudo, né? Então em Jesus acontecia o que era o desejo do Pai. Então ele criou a terra, criou o povo dele, né, que é o povo judeu. Ele veio para o povo, mas o povo não reconheceu ele, mesmo sendo ele o próprio criador deles. A essência criadora ele carregava, mas eles não identificavam. Por que eles não identificavam? Aí a gente viu em Mateus, porque eles já não tinham mais o espírito do Pai, que reconhecia o Pai como criador. Eles estavam sendo gerenciados pelo livre-arbítrio. E Jesus veio trazer esse espírito de volta do Pai para eles. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui João explica que aquele que aceitar Jesus como o Salvador e entender que ele é o Messias, passa a ser enxergado na raiz de Davi, passa a ser filho de Deus. Mas não é filho de Deus no sentido da carne. Okay? Não, aqui ele já explica que você não vai ser filho de Deus nem nessa, vamos colocar assim, neste enxerto na raiz de Davi, que Jesus nos tornou filho de Deus e nos aceitou, né? Ainda não é essa que ele está falando. Ele está falando que nós passamos a ser filho de Deus no Espírito.
tá? Então ele passa a colocar um espírito do Pai, aquele que carrega a vida no Pai, né, que a vida está em Jesus, ele trouxe esse espírito e esse espírito vai nos tornar filho de Deus, pelo espírito, tá? Não, aí ele fala aqui, não pelo sangue e nem pela vontade da carne, tá? Então não é um filho terreno, nós somos um filho espiritual de Deus através de Jesus, tá? Então voltando aqui para o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a palavra, né, a energia transformadora que o Pai carregava, ela se transformou em carne, tá? Se fez carne para habitar entre nós. Mas ela carregava nela o Espírito, tá? A vida que ela tinha era no Espírito do Pai. Mas ela se fez carne para poder habitar entre nós, no reino terreno, né? Mas ela carregava a glória e toda a graça do Espírito, né? Do transformar, tudo que ele podia criar estava dentro dele. Ele não tinha limites de criação, porque ele era o próprio Espírito Criador. Ele fazia tudo, tá? Porque ele era o Espírito, ele carregava a glória nele, dentro de um corpo terreno que se fez para que o Espírito pudesse habitar na terra, tá? Para vir o resgate de nós, né? Dos pecadores e do povo dele. Aí como filho unigênito do Pai, né? Um filho unigênito que significa um filho do Espírito, tá? Que não é um filho da carne, é um filho espiritual. A unidade no Pai, o unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Tá vendo? Então, essa concepção de João Batista, que já é João Batista, né? Ele está falando que mesmo ele vindo antes de Jesus, Jesus já tinha vindo antes dele, porque Jesus é a unidade criadora de tudo, tá? Ele resumiu aqui pra gente isso. Aí ele continua aqui no 16, pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, tá? Então, toda a nossa existência, a forma que a gente vive, é fruto da consciência de Deus realizada em Jesus. Então, na essência nossa, nós já somos filhos de Deus. O que acontece é que nós vamos agora ser resgatados por Jesus por causa do pecado original, que nós perdemos essa filiação, vamos dizer assim, essa ligação que a gente tinha quando Deus recolheu o Espírito que dava vida em nós lá no Éden, e nós passamos a ser gerenciados pelo livre-arbítrio. A partir daquele momento, nós perdemos a conexão espiritual. Jesus, então, trouxe agora uma reconexão espiritual com o Pai. Só que ainda a gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente precisa aceitar Jesus para que esse Espírito faça morada em nós. E aí, a gente aceitando Jesus, o Espírito faz morada em nós e nós ganhamos a vida eterna que está no Pai, tá? Que está na glória que o Filho trouxe para nós, tá? Que é a graça sobre graça. Aí nós vamos para o 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui ele explica que a lei, que é a regra que o judeu deveria seguir para manter a santidade da carne, para que a carne pudesse ficar adequada para receber o Espírito. Mas Moisés não trouxe a salvação, não trouxe a vida eterna, não trouxe o resgate da alma do homem, porque ele não tinha essa unção. A unção veio em Jesus. O que Moisés tinha e trouxe é uma lei. Para quê? Para que as pessoas seguissem as regras para manter-se íntegros até que Jesus chegasse, tá bom? Então aqui ele diferencia bem, ele separa bem o papel de cada um na existência, né? Então ali a gente vai ali para o 18, que fala assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é o Deus de unidade, né, um só, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, através de Jesus, né, nós conhecemos Jesus.
E através de Jesus, que é o unigênito, é a unidade do Pai, a gente passa a conhecer Deus através da figura de Jesus. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que és tu, Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para podermos dar resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então aqui o que dá a perceber, antes da gente chegar na resposta dele? Que quando João Batista já veio na frente preparando o caminho para Jesus, ele já tinha as perseguições dele, né? Os fariseus já mandavam as pessoas irem lá, né, e ficar indagando, perguntando quem é ele, veja quem é ele pra gente, né? E aí ele respondeu aqui no 23, respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, né? Então ele era espiritualmente informado de todas as passagens e ele era já foi criado nos ensinamentos do povo judeu. Então ele sabia de todas essas profecias, né? Então ele sabia qual era o papel dele naquele momento, né? Então ele deu a resposta exatamente orientado no espírito que ele carregava. No 24 diz assim: e os que tinham sido enviados eram os dos fariseus. Então eles perguntaram: por que batizas, pois se tu não és Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de que eu não sou digno de desatar a correia da alparca. E estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui João já esclarece para a gente o papel dele, ele deixa muito claro, né? O que ele veio fazer, ele veio preparar um caminho para o Messias, para que eles recebessem o Messias. E eles estavam, o que ele estava fazendo? Ele estava limpando os pecados, né? Tirando os pecados, para que eles tivessem essa consciência de que estavam limpos para poder receber o Messias, né? Era uma ação espiritual de João, para que eles, com a integridade e a limpeza, a alma, a parte boa da alma deles, né, do livre-arbítrio, pudessem pender para receber o Messias, entender que eles estavam sem pecado, que agora eles ganhariam a vida eterna. Então é um pré-trabalho de João que ele veio fazer. Aí no 29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Percebe? Então é aquilo que a gente relatou no Evangelho de Mateus, que a gente teve essa passagem, né? É a mesma, mas a diferença com que João traz isso é uma visão mais aprofundada disso, né? Que ele mostra um papel mais pontual da forma que ele viu e a forma que aconteceu. E João Batista aqui, né, deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo. Então percebe? João não conhecia Jesus de convívio, mas quando ele batizou e o Espírito repousou sobre ele, o Espírito que acompanhava João já tinha dito para ele: esse vai ser o que batizará com fogo, né? Com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Né? Então ele já tinha batizado, ele já viu e já conseguiu identificar no Espírito que era ele, né? E já falou, né? Já deu testemunho sobre ele. No dia seguinte, João estava em outra vez ali
com 2 de seus discípulos e, olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, né, que significa mestre, né? Onde pousas? E Jesus respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão, de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhes: Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando-a Filipe, disse-lhes: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele a quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Por haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Porque eu disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então percebe? Aí Jesus já revela para ele sobre a salvação dele, sobre a aproximação que ele vai ter com a espiritualidade de Deus, do Pai, do Criador, em Jesus em glória, né? Que ele vai abrir a visão espiritual dele, se ele assim seguir a Jesus e aceitar Jesus, né? Então é até aqui, tá, gente? É o primeiro João, é o João capítulo, versículo 1, né? E a gente encerra por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, né? A gente vai concluir todo o Evangelho de João. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.